Tá legal? O pergunta vai ficar atrás, mais pra frente. Tá gravando? Agora sim. Então, pessoas, estamos aqui, né, nesse dia primaveril que parece verão, 32 graus. né? Acabei de vir da cabine da Liga da Justiça, que não será tema deste vídeo. E não Mas se pode falar sobre isso. sim, eu estou embargado, não posso falar ainda, só a partir de amanhã, mas aí vocês podem ler no blog, Dedice Debate /WordPress, ponto WordPress. Mas seja um blog paupérrimo, pobre. Vai botar embaixo ali o link da descrição e tal, Assim, não coisa que eu não o esqueci. embargo também vale. Sim, mas estamos aqui para falar de grandes sagas da Marvel e da DC. Primeiro da DC. Ou será que fazemos dois vídeos? Acho dois vídeos. Então vamos fazer o da DC. Esse grandes sagas da DC. Roda a vinheta. Então tá, eu te cortei na abertura. Não, conforme os grandes sagas conforme for lembrando, né? Como sempre não tem roteiro, não tem ordem, não tem noção. Não tem... Então pode começar por ti. Primeiro os mais velhos. Tá. Mentais. Segue. Odisseia Cósmica. Por quê? Por quê? Porque é do Jim Starlin escrevendo. Quem não gosta de Jim Starlin escrevendo? É do Jim Starlin. Jim Starlin escrevendo e Mike Mignola desenhando. Um dos primeiros trabalhos dele pra DC. E a história é uma história cósmica de salvar o universo, mas é uma história pequena, assim, uma história, sabe, tu não percebe que eles vão salvar o universo. Isso eu acho legal. Não tem grandes explosões, grandes, sabe, aquela equipe. Voltando, pegando a história. O Metron aparece catatônico, o Metron dos Novos Deuses, catatônico, e o Darkseid vai ali e pega a telemetria da poltrona. E vê, assustado, meu Deus, o Metron descobriu uma coisa que eu não sei, sobre a equação antivida, que é o que o... A busca eterna do Darkseid. Que é o objeto punheta do Darkseid. Isso. Bem. Fala mais alto que eu reclamar. Isso. Tá. Mas aí, Não. Então o Darkseid começa a pegar aliados, os heróis, para ir contra. Ele descobre que a equação antivida, na verdade, é um ser vivo, que vive em outra dimensão. uma entidade. Uma entidade que quer invadir o nosso plano. E ele precisa disso destruindo planetas. Ele destrói um planeta, um universo e um sistema solar. Então acaba causando um caos universal que poderia propiciar ela invadir o nosso É um universo. Galactus Isso. em forma de entidade, mas É um Galactus. uma quantificativamente falando de universos. Isso. Daí junta o Batman, o Orion, o Superman, O melhor personagem de todos aparece aí. que é o Rajador, o Bug. Light Ray. O cara que salva o universo é o Bug. O Bug salva o universo. Não, é uma equipe totalmente disfuncional a equipe. É Estelar, o Light Ray e o... O Lanterna Verde que não vale, que é o John Stewart. O Light Ray não tem no Brasil. Magneton. O Magneton é Estelar. O Magneton sempre ali em cima de todo mundo, né? Porque ele é o Star Fox da DC. Sim, é o bonitão. É bonitão, é manso, o loiro, olhos azuis, né? Meio Point Break. E aí acontece aquela parte... Esqueceu de dois. Sim, tem o Doutor Destino. o João Jones e o Senhor Destino. Não, tu esqueceu o outro. O Senhor Destino ele é surpresa, é um spoiler. Não. E o Edgar, o melhor de todos, Jason Blood. Ah, agora sim. Sim, e uma coisa que faltou um pouco, foi publicado no Brasil, uma minissérie do Etrigan pelo Matt Wagner, em que o Etrigan se separa do Jason Blood. Porque na Odisseia Cósmica eles são separados. Saiu aqui em Super Amigos. Isso, Superman. Foi amigos 20, 21, 22, 23. Isso. Memória falha, às vezes. E ali o Etrigan finalmente se junta de novo ao Jason Blood, porque um não vive separado do outro. Como o Hulk não vive separado do Banner. E também acontece aquela coisa que nós culpamos o John Stewart até hoje, que repercute também na Liga da Justiça. Inclusive repercute dentro da própria série, depois é resgatado, acho, pelo Ron Mars, quando ele tem o Kyle Rayner, que daí apresenta a Fatale, Sim, que é a última sobrevivente do planeta que o John Stewart destruiu. Mas enfim, já tem um spoiler demais. John Stewart é o cara que se achava o máximo ultra. Sim, era Lanterna mais que o Hal Verde, Jordan. E ele chega lá pra impedir a bomba que vai destruir o mundo, e a bomba é amarela.
Sim, porque nessa época já existia falha dentro do anel. Sim. Mas enfim, a saga em si Não, ele repercutiu, é boa. Por que merece ser como grande saga pra ti? Tem morte, destruição, sacrifício. Cara, tem, como falou, o forrajador, o cara que salva, assim, o personagem que tu gosta, não tem como gostar dele, cara. E é totalmente desconhecido no Brasil. Totalmente conhecido mesmo, assim, é um novo deus que tem uma classe baixa, assim, que os próprios novos Uma deuses... casta inferior. Isso, uma casta. Os próprios novos deuses não estão nem aí pra eles. O Orion fica tirando sal da cara dele, eu acho sensacional no final. Sabe, quando ele morre, chega o Batman com o corpo dele, e o Orion, pelo menos o inseto fez o que Fez alguma coisa útil, né? prestasse, o Batman uma bocha nele. Isso não quebrou os dedos, assim. Sim. Tudo bem. Não, o nome dele é Forrajador. E aí ele fica com aquela cara de cu do Orion. Sim. E até ganha uma repreenda do Pai Celestial. Você vai levar o corpo dele pra aprender a ter humildade, coisa assim. É. Mais ou menos por aí. Não, mas é uma história... Bom, a história vale a pena. Foi reeditada quantas vezes já no Brasil? 2? Saiu em 4 partes, depois abriu e lançou um encadernado. Um capa mole da Panini. E um capa dura Capa da dura. Vale a pena. Não vamos dar muito spoiler, mas é uma Mas história... a gente já deu? Tem uns diálogos muito foda. Muito foda, muito foda. Não é uma crise nas infinitas terras, porque não tem toda aquela gama gigantesca de personagens, não tem aquela importância da crise, mas é uma história que tem que ser lida e redescoberta. Verdade. Pra mim, agora eu vou falar de uma grande saga que não é de proporções editoriais, mas que veio em virtude da crise, quando estavam reinventando os personagens, né, o Marco Zero, se chama Hawkworld, Mundo Gavião. Aqui no Brasil saiu em 3 partes apenas pela Abril, e foi a única vez que saiu nessa vida do Brasil, que é do Timothy Truman, e ele reconta de maneira primorosa a origem do Gavião Negro, Qatar Hall, que ele é o Gavião que vale. Ali, então, Marco Zero, na verdade, aquilo ali tem uma questão editorial também que não era para ser aquilo, mas aí eles... Depois ele, por mais que teve depois que começou a se enrolar, a própria DC se enrolou com a crise, teve que fazer a 0 hora, tem que se manter o contexto, aquela história vale. Esquece o que vem dele, esquece sensacional. Não, a reconstrução do mundo de Thanagar, das suas castas, dos mundos conquistados, os povos viverem em favelas abaixo, assim, porque como é que funciona? Só tinham asas que não são asas naturais, só tinha o pessoal da classe alta. A cultura deles é escravagista. E a cultura deles valoriza muito os seres alados. Essas asas dos Thanagarianos não têm asas naturais. Exato. Aí esse personagem ele é filho de um diplomata, do Qatar Hall, e aí ele quer fazer parte da polícia porque ele quer fazer a diferença, ele não quer viver das riquezas que seu pai provém e tal. Só que existe dentro da sociedade tanagariana uma revolta que não necessariamente é popular, mas ela é encabeçada por um grupo rebelde. Sem dar spoiler, acontece uma fatalidade cuja qual faz com que o Qatar seja incriminado, banido da polícia e vai ser preso numa ilha deserta. Cara, ele fica uns 10 anos, se não me engano. Você é o Conde de Monte Cristo, aquele filme e livro, exato. Isso aí, a mesma coisa. O Conde de Monte Cristo, de Mondantesa, exilado, um crime não cometeu, burro, analfabeto e volta, pica. Isso. Aí o que acontece? Ele descobre outras coisas, e inclusive lá ele encontra os seres alados que seriam os verdadeiros. Os primordiais, né? Os verdadeiros, como é que se diz? Os nativos de Thanagar. Thanagar é um planeta que foi colonizado. E aí, por isso que veio a questão escravocrata, por isso que veio toda a questão da divisão de castas. Sim, menor número, né? Exato. Aí, o que aconteceu? Automaticamente, eles trouxeram... Acabou? Sim. Automaticamente, quando ele volta com uma visão completamente diferente, porque lá ele encontra um nativo. Isso eu vou dar um spoiler, que vale a pena. Porque ele pega e tá vendo um cara pegando as penas do ar das aves que passam por lá. O cara tá com um capuz, tipo um monge, assim. Aí ele tá lá, desesperado pra sair daquilo lá, porque ele foi injustiçado, não sei o quê. Ele também. Sim. A classe alta, todo mundo usa drogas pra se manter são, assim, tipo uma nação rivotril. Por aí. Isso nós estamos falando em 88, 87, 88. Aí ele vai lá e vê o cara montando umas asas e tipo assim, o que ele pensa? Pô, esse louco vai fugir daqui. Eu quero voltar minhas asas de volta. Porque ele era policial, então ele tinha asas metálicas, né? E as asas de plumas eram só para alta elite, né? Que usava só como adereço.
Aí ele vai lá, pega uma pedra e mata o cara. Daí mata o cara e pega as asas, levanta assim, tipo Simba, sabe? Levanta assim em direção ao sol. Eu não gosto disso. Aí ele pega e quando vê, vem o outro, não, essas asas são minhas, não sei o quê. Aí o cara pega e diz assim, porque meu irmão as construiu pra você, e tira o manto do cara e eles são seres alados. Que merda. É verdade. Deixa eu ir. Aí, velho, ali ele encontra a redenção. Ali ele encontra a redenção e fica tipo aquela coisa do Bushido, né? Aí ele começa a estudar com o cara, não sei o quê. E aí passa o tempo dele de pena. Aí ele passa o tempo, os caras vêm e resgatam ele. Só que daí ele volta, só que ele não se sente bem ali. É tipo um náufrago, né? Passou 5 anos ainda dormindo no chão. Tu volta pra dormir no hotel, tu vai dormir no chão. Acostumado ao luxo, não consegue mais ficar. Aí ele volta e o que ele faz? Ele começa a investigar não só a própria parte que incriminou ele, mas também o que aconteceu nesse tempo que ele teve fora e pra onde ele vai? Ele vai pro submundo. E aí ele começa... Não, calma. Aí, cara, é política, é ação, aventura, tem um pouco de suspense. E ali ele conhece uma policial pau-ferro, que viria a ser a Shaera tal, que ele salvou quando era pequeno. Quando ele foi incriminado, ele pegou e foi salvar umas crianças lá, não sei o que, na verdade aquelas crianças estavam sendo cuidadas por um traficante. E aí ele muda a concepção, daí ele vira pro outro lado. E aí tem o desenrolar e tal, que eu não vou entrar em detalhes, não vou falar do Byte, não vou falar do pai dele, né? Mas foi ali, a partir dali que o Gavião ganhou relevância, tanto que ele voltou para a cronologia da DC, ele saiu de Thanagar como emissário, embaixador, ele e a Shaera. Na verdade, eles têm uma busca, eles têm uma obrigação e tal, e aí é revelado na série mensal Hawkwold, que durou 36 edições. Eu não vou falar mais nada. E era essa a mensagem. E um roteiro bem cinematográfico. Né? Sim. E depois o John Ostrander ele fez o título mensal com o Graham Nolan desenhando. O Tim Struman ajudou a escrever nas primeiras edições. Sim, as primeiras 6 ou 12. 6 ou 12. Minha vez agora. Uma saga que quase ninguém conhece, poucas pessoas gostam, mas eu gosto muito. Conspiração Janus. Janus Direct. Não foi uma minissérie, foi uma maxi-série que juntou o título do Esquadrão Suicida, o Checkmate, o Nuclear, Caçador. Oi, sabe aquele ponto? Eu acho que foi assim mesmo. Foi só os 4. O Capitão Atom. É. Tem uma edição do Capitão Atom. Tem uma só do Nuclear e uma só do Caçador. Um pouquinho antes, no título mensal do Esquadrão Suicida, a Amanda Waller surpreende um clone dela. A Amanda Waller que vale. A Amanda que dá porrada. E a gente não sabe o que houve. Ela chega em casa e dá de cara com alguém igual ela. Beleza? Daí depois começa a Amanda agir um pouco estranho, mandar o esquadrão contra missões contra outros operativos do governo. Então, mas pega aí, até matam. A Força de Liberdade, eles matam um deles também. Mas pega aí, o que a Amanda tá fazendo? E aí o Flag começa a questionar. Sim, como sempre. Daí tem a participação do Caçador também, que é muito boa, que ela contrata ele. O Caçador Mark Shaw. Mark Shaw, desculpa. É ridículo não falar isso. Também para investigar o porquê. Ele não sabe porquê, ele é até morto na edição. Sim. A gente acha que ele é morto. Uma cena até bem interessante, a concepção de cena. O desenho de tudo é da edição do Rice. Tá. No Esquadrão é do Luke McDonnell e no Checkmate é do Steve Ewing, que desenhou depois a mensal do Deathstroke. Sim. Interessante, como mostrar alguém de máscara levando tiros, a expressão de dor, assim, né? É tudo encabeçado pelo Ostrander. Sim, não, o Ostrander e o Paul Kuperberg que escrevia o Checkmate. São 4 do Esquadrão, 4 do Checkmate e uma dos outros. Tá voltando, que deu uma baita volta. Depois a Amanda revela. E a Amanda Waller revela que aquele clone que foi mandado para ela pegou, subjugou, deixou preso e interrogou. E vários clones foram mandados para outras agências de segurança. E uma delas é uma agência que ela tem a casaca. E ela não sabe quem é. Você está mandando todo mundo se investigar todo mundo, e ela chamou de Janus, que é um deus romano de duas caras. Uma olha o passado do futuro, um símbolo de gêmeos. Ninguém sabe. E no final ele o cobra. Um spoiler máximo. Eu cobra, como sempre, né? Eu não gosto de cara de dizer, ele serve a história. Serve o propósito. Sim, é uma história de espionagem, simplesmente espionagem. A primeira abertura, a primeira cena que é com o Checkmate, que vem um dos cavalos, todos os operativos de Checkmate chamam cavalo.
cavalo, os bispos, os peões que ajudam os cavalos. Tudo peça de xadrez. Peça de xadrez, tudo a hierarquia do xadrez. A Amanda Waller, na época, ela era chefe tanto do esquadrão como quando checkmate, ela era a rainha negra. A primeira cena do carro vindo e o cavalo sai aqui, sai correndo, né? Pô, totalmente Chuck Norris ali, cara. E a aparição do nuclear ali eu fiquei meio boiando, porque eu acompanhava o nuclear normal, amarelo, coisa, e ali ele já era a entidade do fogo, o avatar do fogo na Terra. Eu fiquei meio boiando, depois eu soube o porquê. Mas é uma história de espionagem, nem eu falei que nem a Odisseia Cósmica, uma história pequena, ele salva o mundo e ninguém sabe. Ninguém soube que ele salvava. Sabe? E no final a Amanda, mesmo salvando tudo, ela se ferra. O presidente é o Reagan na época ainda. Ele fala, não, tá louco solitário, tu já fez isso demais, é a minha administração. Ela é presa! Tu vai responder pelo que tu fez, tu vai se lascar. Não é que nem o How to Get Away from Murder, que a Viola Davis vai lá, comete e mata um aluno que morre porque ela bebeu e tal. Ah, então tu não viu. Eu não vi falar da primeira temporada. Não sei se é na primeira, na segunda. Acho que é na primeira, e não. E a Amanda no final, no final a Amanda é presa e repercute depois no Superpowers número 25, Phoenix Gambit. Ah, sim. Nemesis. Anyway, deu? Chega. Tá. Chega. Então agora. Saindo no Brasil, o mais importante. Sobre o Almanac DC2. Isso. Antes, lá fora só saiu ano passado encadernado, não existia encadernado, só no Brasil. O Brasil que foi abriu foi pioneiro. A Panini podia ter aproveitado o gancho do Esquadrão e ter lançado. Mas só que como não é o Esquadrão que vale, né? Mas e a mídia não gosta. Eu já vi quantas vezes eu vi gente falando mal dessa história. Homem de pouca fé. Agora vou falar e serei apedrejado em praça pública por muitas pessoas, mas pra mim é muito superior. Muito superior, pra mim define não só pelo desenhista, mas a escrita na época estava muito boa. É uma grande saga, porque também na mesma linha do Mundo Gavião, né, o Gavião Negro é Batman Ano 1. Aquele Batman Ano 1, ele serviu de base para N coisas, e depois... É melhor que Cavaleiro das Trevas, sim! É melhor. Eu preciso de capa dura. Aceita. Aceita que dói menos. Tá? Ano 1 é melhor que Cavaleiro das Trevas. O Max Zucchelli mata pau. A narrativa dele é sensacional, é a volta do Mazzucchelli depois no Queda de Murdoch lá pra Marvel, é assim, é pau a pau pra mim. Por que ele é uma grande saga? Porque ali, pela primeira vez, tu vê o Batman humano, antes do complexo de Deus, que nem diz o Nana, que ele... em todo vídeo. Não, é porque o Nana ele tem muito crítico. Sim. Né? Mas ele critica aqui e lá ele não faz nada no vídeo. Quem sabe ele, né? É pior, ele se anime bem. Mas assim, o Batman humano é coerente, a maneira com que é desenvolvido toda a construção do personagem. A galeria de vilões ela praticamente não existe, só na última edição que eles falam. A Selina, ela não é uma mulher glamurosa. Porra, aquilo ali é uma coisa que eu não gostei quando fizeram depois. Sim. Mas ele retrata ela como prostituta, né? Ela não é branca. Exato, vence a rude. A pessoa se lascou muito, né? Não, e o Batman, mano, ele toma tiro, ele toma pau, ele apanha fogo. E outra, dá todo o valor que o Gordon jamais teve, começou ali. Porque ali ele começa como capitão. E aí, aquele lance com o Flash, eu acho mais interessante outra. Tu vê o quão humanos são os personagens, ele tem um caso. Sim. A mulher grávida, ele tem um caso. Cara, isso pra mim foi chocante, cara. Como que eu era uma criança, cara? Era 1989, eu tinha 12, 13 anos. Eu tô lendo ali, o capitão da polícia, isso aqui. Mas, cara, vai dizer, pra época, né, aquela concepção assim de família, não sei o que, o cara, mulher grávida, um calor infernal, ele não dá atenção na mulher, daí quando chega a Essen, ele fuma, né? Aí ele pega e tem um caso com a mulher, daí ele para depois e conta pra ela. Cara, aquilo ali é muito bala, velho. Uma coisa que hoje em dia não se faz mais. Os quadrinhos voltaram a ser infantis um pouco. Agora é só superpoder, né? E aí e ali a maneira como o Miller retrata não é churumela. Não. Que nem tu disse, é novela mexicana. Mas tu pensa, cara, que... É uma coisa bem humana. E faz parte... Pensa como pode ter acontecido. E aquilo ali faz parte da história. Porque vai impactar na maneira como o Jim Gordon vai agir em relação ao Batman. A maneira como o Batman vai enxergar o Jim Gordon, né? Dadas as proporções. O mesmo filme do Nolan teve muito do Nolan. Sim. O Ano 1 e do Longo Dia das Bruxas. Isso tem que ler. Não, é que o Longo Dia das Bruxas ele veio na esteira do Ano 1. Sem Ano 1, talvez não tivesse a questão do Falcone. Sim.
Né? Bem lembrado. E ali mostra também a primeira aparição do Harvey Dent, né? Como a questão de promotor, né? Mostra depois a ascensão para tenente do Gordon. Começa como sargento, foi o capitão, né? Sargento. É sargento? Não, eu acho que ele já começa como capitão. Eu acho que ele é capitão Gordon. Sargento eu acho que é o Flash. Uma coisa que eu sempre acho interessante é o diálogo que tu consiga se imaginar falando. Uma coisa humana, assim. Uma coisa meio que o Garfield faz muito também. Eu consigo imaginar ela numa situação em alguma vez que ele coloca pra falar disso aqui. Ou seja, é uma grande saga. Se você não leu... Final. Não, não posso falar do final. Não posso falar do final, cara. Tem que falar do final. O final, ele... Já deu um monte de spoiler, cara. O final, ele simplesmente não está de Batman. É igual do filme. Não, mas o final ele não está de Batman, cara. Ele está todo sujo. Eu tô sem óculos, eu não consigo ver teu rosto e tal. Pô, aquilo ali é sensacional, cara. Ou seja, é uma história de super-herói em que o fator humano imperou. Sim, e aí tu acredita que o Batman realmente é aquilo ali. O Batman é foda. E não precisa ter uma poltrona do modo, um Electron, ou poder... Poltrona modo seria isso. Eu sei se o nome no meio do caminho. Um anel de lanterna amarelo. Exatamente. A minha era isso. Tua terceira e última. Pra não falar que a gente só diz, pra não dizer que a gente só fala de coisa velha, né? Uma que eu gosto bastante, Crise Final, do Grant Morrison. Aí, ó, mais uma citação, homenagem ao Nana. Ai, adoro o Morrison. Ai, tem a poção do Morrison. Não, o Nana é o Morrison dos Pampas. É pior, né? É o King Mob. Também. Eu gosto de explicar outras coisas também. Também. Bom, voltando. A Crise Final é uma saga do Morrison de 2007, que homenageia todo o quarto mundo do Jack Kirby. Eu vejo como uma homenagem. Tá? Esquece aquela coisa do super... Bom, voltando. Darkseid, ele finalmente decifrou a equação antivida. Beleza. E põe o ataque definitivo ao planeta. Azar toca. Mais um. Mas pega a vez. Eu tava esperando, mas tudo bem. Decifrou. Decifrou a equação antivida e empreende um ataque definitivo ao planeta Terra. E a equação antivida nada mais é do que uma música. Eu achei isso fenomenal. Isso. Não, essa aí foi uma grande sacada. Esquece a Odisseia Cósmica, eu já falei do Odisseia Cósmica para puxar essa aí também. Lá a equação antivida é uma entidade, beleza. Mas é uma história que pode ler assim, vai pagar outra. Na Crise, a equação nada mais é que uma música, assim, uma melodia que faz tu perder tua força de vontade total. Tu vira um joguete na mão de quem lança ela. É perfeito. E isso é uma coisa que ele explorou na Crise Final, que quando ele escreveu o título da Liga da Justiça, a Pedra Filosofal, ele já tinha pincelado alguma coisa, tanto que as pessoas viram Darkseid All. Né? Sim. E aí lá na Pedra Filosofal ele mais ou menos pinceleia que depois ele desenvolveu melhor na Crise Final. O pessoal fala, a emoção é muito louca. Não, existe uma lógica no que ele faz ali. Mesmo o Batman dele, tu vai ver aquela palavra que faz o Batman esquecer que é o Batman, ela tá desde o início. Zurenar. Vamos lá, voltando. Me perdi? Voltei. A sinfonia... Não é isso não, tá. Mas o que mais eu acho interessante na história é o tom apocalíptico dela. Às vezes os planos do Darkseid tu não leva a sério. Lendas não leva a sério. É uma história boa, mas não leva a sério. O próprio Odisseia Cósmica, assim, tá, beleza. Ali um Darkseid que é foda, né? Pra mim aquele Darkseid ele é o Pinhead. Não, ele só vive pra causar dor. Mas interessante que o Turpin é o Jack Kirby no desenho. Sim, e o fato do Darkseid, os novos deuses eles morreram e são encarnados em corpos de pessoas na Terra. Humanos. Isso, humanos. Terráqueos. Não jogando isso ninguém. Não. Talvez não. E o Darkseid está no corpo do Dan Turpin, que é baseado no Jack Kirby, que criou. Então fecha o ciclo, que criou todos os novos deuses. Fecha todo aquele ciclo. A loja de corpos, cara, muito bom. Os corpos sendo mutilados para fazer os corpos dos novos deuses. As Amazonas, a Bat-1, a Mulher Maravilha, tudo dominada, matando pessoas. Sabe? Tu olha assim, ela é uma história desconfortável, como se vê. E tem um momento que eu acho fenomenal, que é do malhado, o Tigre Marvel. Ele vai enfrentar o Caliban, que está no corpo de um tigre, e tem que um tigre
treinado, ele, não, eu sou malhado, e malhado morde. Ele mata o canibal. A coisa que eu mais odeio nessa saga é que simplesmente matam o John Jones, não o Geoff Jones. O Caçador de Marte. Achei ridículo, Mas isso é desnecessário, é uma história patético, mas é ridículo. Até porque pegou um personagem Libra. Sim. Aquilo ali é horroroso, cara. Horroroso. Aquilo é desnecessário. Mas aí, pra encerrar, o interessante, como a equação de vida é uma música, existe também a equação da vida, que é uma música, né? Que é a ideia fenomenal. E que óbvio, o Superman volta e assovia. Como eles lançam uma equação de vida interessante, todos os telefones, e-mails, todo mundo recebe ao mesmo tempo. Sim. Todo mundo abre, todo mundo não olha essa droga na mão, né? Abre ali. O legal é justamente isso, que ele utilizou a tecnologia contemporânea, a lá Howard Chaykin, sabe? Pesquisa aí quem é Howard Chaykin. Coisa com a Aí também. Aí é outro cara. Aí ele contextualiza na história de uma maneira crível, ou seja, ele usa a tecnologia justamente como tem que ser, uma ferramenta que escraviza. Entendeu? Que não pegou até agora. Quem tá com o telefone na mão aqui, olhando nosso vídeo. Tá, eu vou encerrar então com mais uma grande saga que pra mim... Não, que eu não falei, que é surpresa. Saiu pela Eagle Moss algumas edições atrás. Não é uma releitura que não é ano 1, mas é aquilo que deu a base para depois terem feito os novos inimigos, um inimigo tão foda quanto os outros da galeria de vilões, ou mais deles, que é o Retorno de Barry Allen, Marco E de Greg LaRocque. Saiu aqui nos Novos Titãs, não mais. Saiu no Novos Titãs, aqui em formatinho da Abril, e depois saiu pela Eagle Moss. Aquilo ali, cara, é uma obra. Aquilo ali é uma verdadeira obra, porque assim, o Wally já estava quase 100% certo de que ele era um herdeiro digno, até aparecer o Barry bater na porta e dizer que voltou dos mortos. Pra quem não sabe, ele morreu na crise das Infinitas Terras, isso não é spoiler. Todo mundo sabe disso. Só que daí, assim, ele tá sendo tutoriado por Jay Garrick, Joe Ciclone, Flash, original e tal. Só que daí todo mundo ama o Barry, cara. O Barry era querido, o Barry não sei o que. Só que o Barry, na real, aqui, ó, eu não gosto porque, uma que não é o meu Flash, outra que ele saiu pouco no Brasil. Eu só vi as participações dele na Liga da Justiça e a melhor história dele é ele morrer. Eu cresci com o Wally West. Aí tá, beleza, o cara voltou, não sei o que, aquela reunião de família, caralho. Só que chega num momento que daí pega e tem um descontrole, quando ele... Porque ele era o Kid Flash, então ele trata o Wally, né, com um certo... Tipo assim, tá, legal, tu deu sequência, meu legado, daí dá uma merda lá. Cara, ele tem um descontrole, assim, ó, tem um colapso que ele pega e tá socando um cara na frente dele, assim, daí uma hora o Wally chega, aí ele pega e fala pra ele, eu sou o Flash. E aquilo deixa o Wally meio perturbado, porque ele sempre se achou inferior. E aí ele começa, né, a perceber, ele se queixa com o Jay já tinha percebido também. E aí o mais a fuder, que daí desencadeou uma série de histórias, que era o Jay recrutando todos os velocistas da época. Aqui no Brasil tem de múltiplo, que é o Johnny Quick. E aí ele pega o mestre zen da velocidade, que é o cara que eu mais gosto, cara. Max Merda. Eu acho ele do caralho, claro. Depois do Impulso foi uma merda. Aí tem a Jess Quick, que não, né, vai aparecer depois, o Impulso aparece depois também. Mas esses dois, quando eles enfrentam esse Barry Allen, que na verdade não é o Barry Allen. Spoiler. Pra quem não sabe, nada mais é do que o Flash Reverso. Achando. Que voltou no tempo, daí ele teve uma amnésia pelo deslocamento. E aí ele tinha feito, inclusive, cirurgia plástica para aparecer, porque ele era obcecado pelo Barry Allen. Ele realmente acha que é o Barry. Ele não se lembra que é o Zoom, ele acha que é o Barry. E ali nasce o conceito de força de aceleração, ali nasce o Flash que a gente conhece, assim, ó, que desenvolve todo o Wally. E ali o Wally vira pica. Pica ali, cara, vale a pena ler, são, assim, ó, o Greg LaRocque, ele tá entre os tops pra mim de desenhar o velocista. Sim. E aí eu fecho meus 3 grandes sagas. Fechamos tudo. Não vou falar de Crise nas Infinitas Terras, todo mundo sabe, não vou falar de lendas também. Minha avó conhece Crise nas Infinitas Terras. Não, imagina. Deixa eu ver. Lendas não, que a gente até falou antes. Já falou? É uma história boa, mas não é uma história. E tem outras de outros personagens, mas assim, ó, deixamos essas 3 cada um. Não vamos falar de crise de identidade também. Não vamos falar. Não vamos falar de Caçadores, do Arqueiro. Caçadores é uma baita também. mas ela perde para Mundo Gavião. Mundo Gavião Sim, concordo.
Deixa a tua sugestão ou tua crítica, o que quiser aí embaixo. E era isso. No próximo, Grandes Sagas da Marvel. Ah, eu achei que eu fosse esquecer.